Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre o processo de colonização espanhola na América, tá? Que é o capítulo 9, onde nós vamos ter assim, um apanhado sobre esse processo de colonização, né? Que ele se deu assim de uma forma assim muito violenta e intensa, né? Onde que a cultura ameríndia, ela foi destruída, tá? E os espanhóis estabeleceram a implantação de núcleos, né? Núcleos de povoamento em número de 5, tá? Seguindo aí o definido no Tratado de Tordesilhas, que foi elaborado no ano de 1494. Então, gente, conforme já foi citado, né, sobre a colonização da América Espanhola, que ela foi realizada assim de forma muito agressiva e também muito rápida, matando muitos habitantes e também destruindo culturas como os dos Incas, dos Maias e os Astecas. A busca desenfreada por ouro e prata, fundamentais para a riqueza de um Estado, marcou as investidas espanholas no continente, né, americano. Então, em cerca de um século, o México, por exemplo, ele saiu de uma população de 25 milhões para 1 milhão de pessoas, tá? E um outro fator que matou muitos nativos americanos foram as doenças, né, que foram trazidas pelos europeus, como a varíola, né? Então, gente, a varíola é uma doença infecto-contagiosa, né, causada por um vírus que é provocada com sintomas como o da gripe, né, acompanhados aí de dores, né, nas articulações e também tumores pelo corpo. Já que os nativos não tinham assim anticorpos necessários para resistir a essas enfermidades. Desde os primeiros contatos dos espanhóis com a população indígena americana, iniciou-se aí o processo de aculturação, né, que no começo as relações com alguns povos pré-colombianos foram pacíficas, né, como no caso dos Incas, com quem os espanhóis chegaram a praticar o escambo. Tá? Escambo aí é troca de mercadoria, né, ou serviço sem fazer o uso da moeda, ok? Mas as relações pacíficas não duraram muito tempo. Aos poucos, né, mais precisamente com a descoberta de minas de ouro e prata, os espanhóis buscaram dominar as terras do novo continente, que logo em seguida colonizariam. Essa imagem está representando, né, a colonização da América Espanhola, que se deu de forma violenta. Então, a partir do final do século XV, né, espanhóis e ameríndios disputaram o controle das terras de forma violenta, né? Hernán Cortés, né, ele foi um conquistador, né, espanhol que, em busca de aventura e riqueza, domina os astecas, né, e conquista a capital do império, né, o México, Tenochtitlán, e aonde ele se anexa à coroa espanhola. Então, no ano de 1519, Hernán Cortés tratou de invadir o Império Azteca, que era considerado o maior entre os povos pré-colombianos. Então, Cortés ele possuía um exército equipado com canhões, armas de fogo e cavalos, enquanto que os ameríndios tinham um número grande de guerreiros e armas manuais como arco e flecha. A colonização espanhola não tardou a se iniciar. A partir do século XV foram estruturados 5 núcleos de povoamento que teriam a função de organizar a exploração das minas de ouro e de prata. No século seguinte, estabeleceu-se uma estrutura administrativa que era baseada em vice-reinados e capitanias gerais, ligada diretamente à coroa espanhola. Mais do que simples, né, exploração de metais, a colonização garantiria a força da Espanha na Europa, diante de outras nações que disputavam o mesmo espaço como Portugal. Essa imagem está representando aqui, né, que em 1519, Hernán Cortés ele dominou o Império Azteca no processo de exploração, né, espanhola na América. Os primeiros núcleos de povoamento espanhol
né, foi quando a colonização espanhola na América, ela começou, né, de forma organizada com a implantação de núcleos de povoamento permanente, que eram em números de 5, onde foram estabelecidas, né, estrategicamente em várias regiões na parte da América, pertencente à Espanha. Segundo havia sido definido no Tratado de Tordesilhas, assinando entre Espanha e Portugal, em 1494. Então, esses núcleos tinham por objetivo dominar e também controlar a América, para que não corresse assim risco de invasão de outros povos, bem como organizar a exploração das minas. Então, os núcleos foram... O primeiro núcleo, ele existiu entre os anos de 1496 e 1508. Foi o primeiro povoamento organizado para o qual os espanhóis eram trazidos para restabelecer sua vida e ajudar no processo de colonização. Então, o ponto inicial foi a Ilha Hispaniola, atual São Domingos, que em 1496, né? E em seguida chegaram às terras de Porto Rico, Jamaica e Cuba. Não encontraram minas de prata e ouro que fossem suficientes, né, para atender às necessidades da coroa espanhola. O segundo núcleo foi buscando, né, encontrar grandes minas de ouro e prata, e os espanhóis se deslocaram para a parte central da América em 1509. Dominaram aí o atual território do Panamá, depois o equivalente hoje Costa Rica e a Nicarágua. Entre 1525 e 1546 chegaram à América do Sul. Foi justamente nesse local que entraram em contato com os incas e encontraram a mina de Potosí, uma das maiores da América. O terceiro núcleo, né, foi de povoamento, né, que tem a ver diretamente com as investidas do navegador espanhol Hernán Cortés, né, que em 1517 chegou ao México e entrou em contato com os astecas e seu imperador, né, o Montezuma. Esse assentamento foi fundamental, né, pois a região era rica em metais, como a prata. Os astecas tiveram boa parte de seu povo destruído, né, pela ação violenta dos espanhóis e devido também às doenças transmitidas pelos homens brancos. Cortés também foi responsável pelo contato com outro povo pré-colombiano, os maias, mas isso na região da Guatemala, né, de Honduras e El Salvador. Os maias tentaram resistir aos espanhóis, mas acabaram derrotados. E uma boa parte de sua população foi morta e sua cultura praticamente destruída. O quarto núcleo, né, já foi nessa fase que se deu entre os anos de 1536 e 1580, né? Com ele, os espanhóis consolidaram a dominação, né, sobre o Peru e estenderam seu domínio sobre os Andes, chegando ao Equador, à Bolívia e também ao Chile. O quinto núcleo foi o último, né, núcleo de povoamento, né, que foi organizado na bacia do Rio da Prata, atual Buenos Aires, né, onde que sua organização ela foi diretamente, né, dos outros, e nessa região não encontraram ouro e prata. Então a bacia do Rio da Prata ela foi utilizada como entreposto comercial e também de abastecimento de produtos de subsistência para as pessoas que trabalhavam nas minas. Esse núcleo foi fundado em 1536. Aqui é uma apresentação da imagem da fundação de Buenos Aires, né, no ano de 1536, né, que foi o quinto núcleo de povoamento na América Espanhola. Tá? Então, na figura aí, primeira vista conhecida, né, de Buenos Aires, retirada do Atlas, né, de Jones, de 1645. Os núcleos de povoamento seguiam uma ordem administrativa estabelecida pela coroa espanhola, né, e que era necessário construir regras e normas, as quais os colonizadores tinham de cumprir. Somente através dessa situação, a colonização
poderia ocorrer de forma consistente. Então, diante disso, duas estruturas criadas pela Espanha foram decisivas. Uma delas foram o adelantados, né? Que o adelantados aí era um título político dado pela monarquia espanhola aos colonizadores, né? Que fosse estabelecer, né? Os núcleos de povoamento na América. Obrigatoriamente assinavam um contrato em que tinham a missão de catequizar os indígenas no cristianismo, além de entregarem, né, 1/5 do que retirasse das minas para a coroa espanhola. Em contrapartida, eram os executores, né, da justiça e também organizadores militares. Temos também a casa de contratação, que é a autonomia, né, que era dada aos delantados, né, que deveria ser controlada pela própria coroa espanhola. Então, a grande preocupação era de que houvesse um movimento contra a Espanha. Então, dessa forma, criou a Casa de Contratação em 1503, em Sevilha, que era uma espécie de empresa, né, que tinha a obrigação de administrar e fiscalizar, né, as relações comerciais e também a produção de ouro e prata, bem como a cobrança do quinto. Também era responsável, né, por nomear os funcionários e também de agir como tribunal de justiça para julgar impasses econômicos. Então estava sob o domínio, né, da coroa espanhola. A administração colonial, né, os vice-reinados e as capitanias gerais, onde os núcleos de povoamentos, né, criados, né, durante o século XVI ao longo da América cumpriam um decisivo papel de colonização. À medida que a população de colônios aumentava e as relações econômicas de extração mineral cresciam, os modelos de administração necessitavam de reformulação e também de adaptação a novas realidades. Foram criadas 4 novas estruturas administrativas para melhorar e fortalecer a organização política e econômica na América. Temos aqui a audiência, né, que eram os órgãos que realizavam funções judiciárias, além de organizar também aspectos como a fiscalização das relações comerciais e o controle da cobrança do quinto, né, da extração mineral que se pagava à coroa espanhola. Temos também o Conselho, né, das Índias, que também foi criado em 1524 com a finalidade de gerar um maior controle da coroa espanhola, né, sobre as colônias da América. Cabia ao Conselho, né, criar as leis econômicas, políticas e penais. O vice-reinado, né, foi a extensão territorial de dominação espanhola na América. Era bastante grande. Criou-se, então, uma estrutura que formasse aí possessões, unificando o território de acordo com o seu posicionamento geográfico também e suas características econômicas, como a extração mineral e o comércio local. Existiram 4 vice-reinados, o da Nova Espanha, que foi em 1535, também o do Peru, que foi em 1543, Nova Granada, no século XVIII, e o Rio da Prata, também no século XVIII, onde que os administradores, né, dos vice-reinados eram os vice-reis, que eram nobres indicados, né, pela coroa espanhola, controlavam a exploração, né, das minas e a catequização também dos indígenas. Em outras palavras, né, representava o quê? As ideias e também as ações da coroa espanhola. Aqui ao lado, estou representando aqui um mapa político, né, que ele mostra a organização administrativa da Espanha, né, na América, que é baseada em capitanias gerais e vices-reinados.
e foram justamente as divergências entre os altos funcionários indicados pela coroa espanhola e o rei que levaram a vários conflitos. A autonomia conquistada por algumas colônias gerou, inclusive, um processo de corrupção que ameaçava bastante a Espanha. Então, aos poucos, a sociedade apresentou a formação de duas classes sociais. Os crioulos, filho de espanhóis nascidos na América e que podiam fazer parte dos cabildos, que é uma espécie de câmara municipal que tratava dos problemas locais. E os chapetones, que eram espanhóis que exerciam cargos ligados diretamente à coroa espanhola, sendo de total confiança dos reis. Aqui, podemos apresentar uma pirâmide, Lá no topo, vocês podem observar, a elite, os chapetones, espanhóis, altos cargos, privilegiados, são os privilégios. E logo abaixo vem os crioulos, que são descendentes de espanhóis, nascidos na América, a elite colonial, grandes proprietários e também comerciantes, onde eram integrantes dos cabildos, que era da Câmara e do poder de troca. Em seguida, no amarelo vem o mestiço, são os artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, entre outros. E finalizando aí, os indígenas e negros, discriminados e explorados. Então, eles formavam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e também nas minas, ok? Que representa, nessa pirâmide, a sociedade da América Espanhola, que elas não tinham mobilidade social entre suas camadas. As relações econômicas na América Espanhola, com a chegada dos espanhóis à América, solucionou problemas que atingiam diretamente a economia espanhola, com o renascimento comercial e o surgimento do mercantilismo. A Espanha tinha que buscar em outras regiões ouro e prata. Como vimos, durante os séculos XV e XVI, o metalismo foi a base da economia espanhola, que via no acúmulo de metais preciosos, requisito, para se consolidar como força política na Europa. Já nas viagens iniciais de Cristóvão Colombo, foram descobertas as primeiras minas de ouro na região das Antilhas. Depois foi a grande mina de Potosí, no Alto Peru, basicamente composta de prata. A colonização passou então a ser a solução para os espanhóis. Nessa imagem aqui, é a busca por ouro e prata. Fez com que os espanhóis quase dizimassem civilizações inteiras. A economia espanhola ela passou a depender diretamente das colônias e da exploração dos metais. A extração desses metais exigia que uma mão de obra barata e eficiente. Por isso, os espanhóis escravizaram os indígenas, principalmente as mulheres, para a extração mineral. As terras eram pertencentes à coroa espanhola, mas eram cedidas aos colonizadores que as exploravam e, em consequência, tinham de pagar 1/5 do que produzisse a Espanha. Aos poucos foram criadas empresas sob o controle de uma nobreza que realizava a extração mineral. Com a consolidação da extração mineral, tecnologias foram desenvolvidas para aumentar a produção, chegando a regiões cada vez mais distantes e profundas. Então, nesse sentido, era necessário estabelecer estruturas de administração, unificando-se as relações econômicas e políticas para que a coroa espanhola exercesse controle sobre as colônias. Assim foram criadas repartimentos, conhecido também como mita ou coatequil, encomendas e haciendas. Repartimentos, com a descoberta das minas de ouro e prata e a escravização dos nativos para trabalhos forçados. O lucro dos espanhóis era alto e rápido, pois a matéria-prima era encontrada em grande quantidade
e a mão de obra não tinha quase custo algum em função, né, de ser escrava. Aqui nessa imagem, né, mostra, né, um exemplo do repartimento, né, não estabelecia uma escravidão direta, visto que os trabalhadores eles recebiam pequeno salário. Porém, a quantia que recebiam era tão baixa que mal dava para se manterem. Então, na busca de dar mais rapidez e ter controle sobre as relações de produção, foi criado um sistema de trabalho conhecido como repartimentos, né, MITA, ou, né, conhecido quatequil. Então, consistia em trabalhos forçados e obrigatório nas minas, em caráter temporário, pois estas se esgotavam com o tempo e, através de sorteios, os indígenas eram convocados a ir trabalhar em qualquer mina na América. Recebiam baixos salários, além de não terem boas condições de trabalho. Então, com o crescimento da extração desses minérios, criou-se o partido, que era a parte, né, do que se produzia nas minas, destinada aos trabalhadores. Então, essa aí pôs fim ao escravismo, né, indígena, dando origem ao trabalho livre. Encomenda. A encomenda era uma relação estabelecida entre os chefes das tribos indígenas e a coroa espanhola, onde consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. Então, essa relação exigia que os encomendeiros fossem catequizados no cristianismo da Igreja Católica e, em função disso, tinham de pagar tributos através da força de produção dos trabalhadores indígenas. Aqui nessa imagem, né, mostra, né, a encomenda, que era um acordo em que os chefes das tribos indicavam os indígenas que seriam utilizados como força de trabalho nas minas, né? Aqui nós estamos observando, né, que temos várias mulheres também trabalhando. A atuação dos encomendeiros, né, se dava de forma violenta, não era apenas uma indicação de quem iria trabalhar nas minas. Na prática, os nativos eram obrigados e os que se recusassem eram presos, torturados e mortos. Muitas terras indígenas foram invadidas, saqueadas e dominadas pelos encomendeiros, o que acabou por destruir diversos povos, entre eles os maias. A maior resistência a esse modelo econômico foi realizada pela própria Igreja Católica, que denunciava a violência dos encomendeiros à coroa espanhola. Aqui sobre as haciendas, né, que era uma estrutura de produção econômica que consistia em grandes propriedades privadas, né, de monocultura, exploradora de produtos tropicais, e funcionava da seguinte forma: organizavam-se em latifúndios, né, que produziam apenas um item de bem de consumo, como que a cana-de-açúcar. Usava-se o trabalho compulsório, né, dos indígenas, ou seja, escravização. Parte da produção era voltada para o mercado interno e não ficando lucro para os ameríndios. Algumas localidades voltaram sua produção para o mercado externo, como as Antilhas, que produziam a cana-de-açúcar, né? No litoral do Peru, destacou-se a produção de algodão. Também não ficava lucro em terras americanas, já que boa parte dessa produção era destinada à coroa espanhola.